Oi, hoje eu vou falar com vocês sobre a cirurgia para o rejuvenescimento facial. Se você tem interesse nesse assunto, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo. Então, essa cirurgia do rejuvenescimento facial gera muita dúvida nas pacientes, ainda mais atualmente com tantos tratamentos estéticos. Eu costumo falar para as minhas pacientes que você nunca vai abandonar os tratamentos estéticos, eles vão sempre estar associados na cirurgia plástica. Ou para retardar o momento da sua cirurgia facial, ou para depois manter o resultado dessa cirurgia facial. Por quê? Cuidados com a pele, cuidados com o preenchimento ou com a toxina botulínica, eles vão ser sempre utilizados para melhorar o resultado da sua cirurgia plástica. Só que vai chegar num momento que você vai ver que esses tratamentos não vão mais surtir o efeito desejado. Aí está na hora da cirurgia facial. A cirurgia facial ela vai ajudar a retirar esse excesso de pele, essa flacidez que vai acontecendo com o passar do tempo. E o que acontece? Atualmente se quer muito preencher, ou seja, resolver o excesso de pele com volume. Então acaba se volumizando demais a face e as pacientes vão perdendo as suas características faciais, o seu biotipo. E é isso que atormenta muito as mulheres atualmente. Elas vêm procurar o cirurgião plástico já com medo, falando que não querem mudar suas características, mas querem rejuvenescer. E como isso pode ser feito? Então, o que vai acontecer com o processo do envelhecimento? Como vocês vão observar nessa foto, tem algumas características que eu vou chamar a atenção para vocês. Por exemplo, com o envelhecimento vai acontecer uma queda dessa região do supercílio. Então, você vai observar que o supercílio jovem mais elevado e aqui ele vai ter uma queda. Consequentemente, vai ter um aumento na pele, um aumento da flacidez na quantidade de pele na região da pálpebra superior. Então você pode corrigir isso numa blefaroplastia. Outra coisa que vai acontecer, uma queda também com aumento de bolsas de olheira na região da pálpebra inferior. E toda essa pele ela vai ter a tendência a cair e ir para frente. Então esse sulco nasolabial começa a ficar mais marcado. Então vocês vejam as setas aqui, a pele está caindo e se jogando para frente, ela vai fazendo esse movimento. E a paciente começa a queixar dessa região aqui, que começa a aumentar o volume. Então uma face mais rejuvenescida, ela vai ter um aspecto mais triangular. Uma face mais envelhecida, ela vai ter um aspecto mais quadrangular, quadrado, porque o volume começa a descer e se posicionar nessa área. E é isso que as pacientes querem melhorar, querem ter um aspecto mais descansado, mais jovial, sem perder, de novo, as suas características faciais. Então, só relembrando como acontece esse processo do envelhecimento, vou mostrar aqui para vocês nessas setas, nesse desenho. Então, a paciente mais envelhecida, ela vai ter a queda do supercílio e a queda dessa região facial. Então, ela vai perder contorno de mandíbula, começar a marcar o sulco e começar a perder o contorno do pescoço. E o que acontece? Repetindo novamente, se eu começar a encher de muito produto, chega uma hora que ela perde o contorno natural e já não tem mais o efeito desejado. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes que me acompanham há muito tempo, tenho pacientes com mais de 20 anos, e quando elas faziam um preenchimento em região do sulco, elas gostavam. E aí, depois de 10 anos, elas começam a vir, ai doutora, mas eu fiz esse preenchimento, mas já não melhorou tanto. Sim, porque agora já está na hora da sua cirurgia facial. Você já precisa, então, reposicionar esses tecidos para os tratamentos estéticos aparecerem e se tornarem mais harmônicos. Então, o que você vai fazer na cirurgia? Você vai reposicionar melhor essas estruturas. Você pode fazer um lifting de supercílio, melhorando essa região aqui. A blefaroplastia, então, retirando o excesso de pele aqui, retirando o excesso de pele aqui. E retirando o excesso de pele da região facial, tracionando essas estruturas para cá, para melhorar o contorno da mandíbula e o contorno do pescoço, diminuindo consequentemente os sulcos ao redor da boca, né, que é o bigode chinês. Então essa região aqui e aqui. Pode associar também a lipoenxertia, que é o micrograft, então a enxertia de gordura nessa região para melhorar a qualidade de pele e dar volume em algumas áreas que você deseja, porém associado à retirada do excesso de pele, para o resultado ficar bem mais satisfatório e harmônico. Então, como eu posso realizar essa cirurgia? Dependendo do grau de flacidez de cada um, pode ser realizado um mini lifting ou lifting facial. O que diferencia
é a quantidade de pele que eu preciso retirar, então a quantidade de descolamento que pode ser realizada e a cicatriz. Então, no mini lifting, eu vou causar uma área de descolamento pequena para tracionar essa pele e a cicatriz vai ficar nessa região. No lifting facial, que a imensa maioria das pacientes realiza, essa paciente que vai realizar uma retirada pequena, em geral são pacientes mais jovens, antes dos 50 anos. O lifting facial, a partir dos 50 anos, você vai realizar um descolamento na área maior, na área que pega o pescoço. Muitas vezes é associado com lipoaspiração na região do pescoço, para dar um contorno melhor dessa região aqui, da região do submento. E aí vai realizar um descolamento numa área um pouquinho maior e a cicatriz vai ficar nessa região. Então você vai ver, basicamente, o que diferencia uma ou outra é a extensão da cicatriz, por conta da extensão ou da quantidade de retirada de pele que eu tenho que tirar. Então, pacientes que tenham mais flacidez no pescoço vão precisar de uma cicatriz maior na região atrás da orelha, tá? E aí a cicatriz na região pré-auricular e um pouquinho aqui na região temporal. As pacientes onde eu vou realizar um lifting do supercílio, dessa região aqui, eu posso estender essa cicatriz na região aqui temporal. Essas cicatrizes, em geral, ficam de boa qualidade, as pacientes não se queixam dessas cicatrizes. Elas ficam bem escondidas, né, pela região aí do cabelo e mesmo atrás da orelha ou na frente da orelha. Então eu costumo falar que a cirurgia plástica não é que não deixa cicatrizes, mas nós escondemos em regiões menos aparentes. Então, em vez de eu tirar a pele que sobra aqui, fazer uma cicatriz aqui, eu vou tracionar essa região, ó, aqui em mim, vou tracionar essa região e vou esconder essa cicatriz num sulco natural na frente e atrás da orelha. Então, além dessas alterações do envelhecimento que eu já falei, tem uma alteração que é muito significativa e incomoda muito as pacientes, é o alongamento da região do lábio superior. Então, nessa foto não está aparecendo muito bem, mas existe um alongamento dessa região com o envelhecimento e uma diminuição, uma redução no volume do lábio. Então, eu vou mostrar para vocês nessa outra foto aqui. Então, essa é uma paciente que não é minha, né? Mas só para ilustrar para vocês como existe o alongamento dessa região com o processo do envelhecimento e o lábio tende a ficar mais fino. Então, vai acontecendo isso nessa região perioral. E o envelhecimento nessa região impacta muito na sua face. Então você pode também associar um procedimento que chama lip lift, ou seja, levantar o lábio. Então é retirado um pedacinho de pele nessa região aqui, fica uma cicatriz aqui bem na entrada do nariz, para o quê? Reduzir essa distância. Você está vendo a distância aqui menor do que aqui e, consequentemente, vai mostrar mais a sua região labial. Então isso pode ser realizado também durante a cirurgia para rejuvenescer essa área labial. Então se você tem interesse nesse tema, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seus comentários. E fica de olho porque eu vou falar mais sobre esse tema ainda no meu canal no YouTube.